Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pai 10. Estamos aqui, eu e o Sandro, novamente para relacionar alguns assuntos ligados às ciências da natureza, ciências humanas. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer todo o público que está nos assistindo, porque a gente ultrapassou já os 300 inscritos e para nós isso é um grande marco, né? Porque a gente não esperava tamanha repercussão logo de cara, né? Para nós é um marco que a gente faz isso na Muito raça e legal no mesmo. amor. Então, bacana, Fico bem obrigado. feliz. E claro que hoje a gente vai então trabalhar algum assunto bem bacana, né, que é muito pesquisado também e que está aqui na nossa tela, que é cerveja no Antigo Egito. É Beleza? mesmo. Antigo Egito, pessoal, que a gente tem que entender que a gente estuda bastante ele lá no ensino fundamental e médio, e a gente sempre estuda algumas coisas importantes que pode cair no Enem e no vestibular, e o meu objetivo aqui na minha fala vai ser isso, dar umas dicas interessantes. Primeira coisa é saber como é que essa sociedade se organizava, antes de Boa. falar da cerveja, né? A sociedade se organizava no, como é, o que a gente chama, os historiadores gostam de chamar de modo de produção asiático, ou Certo. modo de produção tributário. Modo de produção asiático ou modo de produção tributário. Asiático eu não gosto muito porque o Egito sequer fica na Ásia, ele fica na África, mas porque todas as outras sociedades da Ásia tinham uma organização social, política, econômica, cultural parecida, acabou se colocando tudo no mesmo saco de gato. Modo de produção tributário, ele tem um pouco mais de precisão no conceito, e eu vou explicar para vocês, dando umas dicas importantes para vocês lembrar. A primeira coisa que tem que lembrar é que é uma sociedade organizada a partir de uma teocracia. O que vem a ser teocracia? Deus e governo. Governo de Deus. Tá, a tradução tosca é essa, mas o conceito quer dizer o seguinte: é uma sociedade religiosa. Tudo que é feito daquela sociedade é justificado a partir de uma perspectiva religiosa, né? Inclusive a questão da cerveja que a gente vai falar. A cevada, ela foi, né, apresentada por um deus. Deus Osíris apresentou aos homens o processo de fermentação, o processo de produção e de fermentação depois da cerveja, né? Então tudo é organizado a partir da religião. O próprio faraó é considerado um deus. Nada está fora da religião. Então teocracia é a primeira característica desse modo de produção. Outra questão importante do modo de produção asiático é como que eles organizavam o trabalho. Eram escravos que trabalhavam? Não, esse é o modo de produção escravista. Tem o modo de produção feudal, escravista, enfim, tem alguns modos de produção, né? Capitalista, socialista e tudo mais. Mas o modo de produção escravista não é o modo de produção, ele é diferente do modo de produção tributário. No modo de produção tributário, os camponeses são obrigados a trabalhar, o trabalho é compulsório, é semelhante à escravidão, é porque eles não podem escolher. Eles têm que entregar, eles têm que trabalhar, a produzir e entregar todo o excedente para o Estado. E por que isso, William? Porque essa é a outra característica que eu vou falar. A propriedade da terra, ela é estatal, exclusivamente estatal. O camponês não pode trabalhar e comprar uma terrinha. Não, ela nem está à venda. Os deuses não estão negociando essa terra. Ela pertence aos deuses. Lembra? É que jogada interessante. O faraó é um deus, a terra é dos deuses e não tem como comprar. Então, o camponês tem a posse útil da terra, ele é obrigado a trabalhar para comer, evidentemente. Tudo que ele produz em excesso, o excedente, ele deve entregar exclusivamente ao Estado, que evidentemente vai ser sustentado, as suas classes superiores. O faraó, a nobreza, os escribas, os militares, enfim, aqueles que não trabalham diretamente na produção. Outra característica desse modo de produção, William, é a questão das grandes construções. Eles constroem muito. Claro que tem as construções úteis, né, que é aquela questão relacionada com a própria agricultura, né, construção de barragens, a construção de diques, transporte de alimentos, tudo isso são as grandes construções úteis. E tem aquelas que eu, Sandro, chamo de construções inúteis. Claro que não são inúteis, mas vocês vão entender por que eu chamo assim. São as pirâmides, né? Certo. Aqueles templos, né, que eram feitos, inclusive, para serem enterrados, serem sepultados os mortos, principalmente, né, os membros da nobreza e, claro, o faraó. Então, o Vale dos Reis e tudo mais, as pirâmides Kelfs, Kepres, Miquelinos, né? Então a gente tem ali essa que demorava para produzir, gigantescas aquelas pirâmides, não tem só elas, tinham outras menores que depois acabaram se deteriorando com o tempo, mas ainda assim essas pirâmides elas acabaram sendo construídas obrigatoriamente através do trabalho compulsório. Então o camponês não pagava imposto como a gente paga hoje, né? Com dinheiro, ele pagava diretamente com o trabalho e ele não podia escolher. Quando a colheita não era feita, enquanto não tinha a época do plantio, os camponeses, ao invés de ficar em casa esperando, eles eram obrigados a trabalhar para o Estado, e essas construções elas foram bastante importantes, né, William? Então essa a produção, né, que eu falo para vocês, ela também é evidentemente o trabalho dos camponeses. E o que eles comiam? Eles comiam basicamente grãos, né, cereais, melhor dizendo.
os cereais, né, o trigo e a cevada, que o objeto hoje é falar da cerveja. E a cevada, claro, não é uma, como a gente pensa hoje, né, no fim do dia, depois de botar, né, 10 pedras na pirâmide, vamos tomar uma cervejinha, né, na sombra da esfinge. Não, não é isso, né, não é bem assim. A cevada ela era alimento, ela fazia parte da ração, vamos usar esse termo assim, dos camponeses, né, que eram, né, servos do Estado. Então, servidão coletiva que a gente chama. E a cevada era como a gente pensa hoje o leite, ele era um alimento, ele era um suplemento, né, para aquilo que servia para eles poderem se alimentar, e eles eram pagos. A gente fala muitas vezes em salário, às vezes alguns termos lá, eles eram parte do salário. Salário não é um termo muito antigo, ele é um termo mais moderno, ele tem a ver com trabalho livre, lá o trabalho não era livre, ele era compulsório. Mas a noção pode até ser um pouco parecida, porque os camponeses precisavam comer, precisavam se alimentar para conseguir continuar trabalhando para o Estado obrigatoriamente, como eu falei para vocês, não era uma vida muito boa dos camponeses, né? Eles não ficavam tomando cerveja, que é, né, hoje o que a gente pensaria, né, William? Com certeza, eles tinham. O pagamento era em forma de alimento para continuar trabalhando, que nem tu falou, né? Exatamente. Suplemento alimentar, aí para ter força para produzir mais. Exatamente. Mas aí já é outra história, né? Com certeza. Mas tu esboçou bem, Sandro. A questão da cerveja, a gente não pode falar da cerveja sem falar da cevada, que nem tu comentou, que era usado para esse pagamento, né? Que não é salário, que a gente viu antes. Mas o que é essa cevada, né? A cevada é uma planta, obviamente, ela é uma gramínea, tá? Então não é uma planta alta, fica numa altura básica aí, muito parecida com o trigo. Aliás, ela é muito parecida com o trigo, né? Então, o nome científico dela é Hordeum vulgare, tá? Então, só para adentrar um pouco nesse mundo científico também, é o quarto cereal mais produzido no mundo. Então, de quarto ou quinto, ele fica, dependendo da literatura, a gente vê diferença nesse ranking, tá? E o continente sul-americano aqui produz apenas 1% dessa cevada, né, que é distribuída mundialmente. Então a gente não tem uma expressão tão significativa nessa questão, até por causa de... talvez não é interesse econômico nosso aqui, da nossa região. Porém, entretanto, né, quando a gente quer ter alguns estilos diferenciados de cerveja, a gente, obviamente, que a gente vai importar essa cevada já transformada em malte, né, já passado pelo processo de malteação, que é o que a gente vai falar também um pouco agora, né. Esse processo de malteação, que ele vem através desse grão da cevada, ele tem 4 etapas, digamos assim, que é a maceração, germinação, secagem e crivagem, tá? O que é o processo de maceração? O processo de maceração, tu pega esse grão, coloca ele aí, deixa numa umidade em torno de 45%, que é o ideal, tá? Claro que isso pode variar um pouco, mas entende-se que seja em 45% na literatura por aí, né? E ele fica nesse processo em torno de 3 a 5 dias, dependendo do que tu quer atingir como produto final, obviamente. Ele fica numa temperatura entre 10 e 12 graus, que é o processo bacana, né? Que é a temperatura ideal para ter esse processo. Depois ele vai sendo secado com o tempo. Claro que nesse processo de maceração ele intercala. Ele é continuamente colocado água. Então tu tira a água, coloca água. Tira a água, coloca água. Então, depois desse processo, no 5º dia, por aí, né? Acontece o processo de germinação, né? Esse processo de germinação é o processo em que a planta começa a nascer, né? A partir da semente. Por quê? Porque a liberação de um complexo enzimático aí, né, que é muito importante para a manutenção da planta depois, porque a gente tem uma quantidade de amido muito importante, né, na semente, né, que serve de alimento para a própria planta depois, né, mas esse amido começa a ser transformado. Os açúcares aí dentro começam a ser quebrados em moléculas menores, né, em açúcares menores que vão ser importantes depois para que traga características ótimas para a cerveja. Obviamente que quando atinge o processo de germinação e a modificação desse endosperma com o amido, com os açúcares, né, quando atinge um nível ótimo, esse processo de germinação é interrompido, ou seja, cessa, né? Então interrompe aí e aí vem o processo de secagem. Nesse processo de secagem, essa semente já germinada, né, ela vai sofrer uma secagem em graus diferentes, né, em temperaturas diferentes. Sim. Por exemplo, pode secar ela em 20 graus, 30 graus, 100 graus, 200 graus, 400 graus, depende do grau de torrefação que tu quer do grão, né? Sim. E esse grau de torrefação do grão é que vai conferir, né, as características diferenciadas que a gente tem das cervejas. Por exemplo, uma cerveja mais escura, uma cerveja mais clara, um sabor de caramelo, um sabor de café, chocolate. Então isso que vai trazer essas características peculiares de estilos diferentes de cerveja. Sim, então esse processo de secagem é importantíssimo. Claro, tem que ser feito tudo de forma controlada, tá? Obviamente. E aí depois desse processo de secagem,
a gente tem essa planta inicialmente germinada, né? Então eles passam por um processo de crivagem. Esse processo de crivagem vai eliminar essa radícula, esse caulículo, que é essa germinação, né, inicial aí, elimina ela e deixa só o grão. E esse grão, então, que é o malte que é utilizado na cerveja. Obviamente que esse malte, então ele é, como eu falei, utilizado na cerveja, mas pode ser utilizado também como alimento, né? Sim. Entretanto, essa caulícula e essa radícula, ele vai ser utilizado também para fabricação de ração, tá? Então ele não é eliminado e pronto, Não, ele é utilizado. é utilizado. E na fabricação de cerveja a gente não poderia deixar de falar sobre os micro-organismos, que obviamente que na época do Egito, como não tinha tanta tecnologia, né, tu precisava trabalhar muito com esses organismos vivos, no caso micro-organismos, que é um fungo. O principal fungo da cerveja que a gente tem outros, tá? Outras espécies dentro desse gênero que eu vou focar, que é o gênero Saccharomyces, tá? Tem outros, mas o Saccharomyces cerevisiae é o mais usado. Esse fungo ele também precisa de uma temperatura ideal para conferir um estilo de cerveja diferenciado. E os egípcios, eles tinham que utilizar muito bem essa questão, né? Da natureza, era o que eles tinham na época. Tu não tem hoje em dia química, ou tu não tem hoje equipamentos para medir, sei lá, temperatura eficientes, né? Ou, enfim, né? Computadores que controlam isso de forma muito eficiente. Então esses organismos vivos, micro-organismos que são fungos, que são chamados de leveduras, são importantíssimos para a fabricação dessa cerveja e dessa bebida tão apreciada, que é a bebida mais apreciada no mundo. Exatamente, E eu tava falando do processo de maceração, eu lembrei de um negócio legal, daquela, tipo, põe água, tira água, põe água. Sabe uma curiosidade, o código de Hammurabi, aquele código lá da Mesopotâmia, o Hammurabi, né, naquele código, o primeiro código jurídico que a gente conhece, estabelecia penas muito duras para quem colocasse água na cerveja. Então, né, o código de Hammurabi, ele versa por umas coisas, né, tinha que ser pura. Quanto bizarras, mas essa aí é interessante, né, o código de Hammurabi, lá bem lembrado, não era no Egito, mas lá na Mesopotâmia. Tem algumas empresas que precisam ver esse vídeo. Tem algumas empresas, bota o código de Hammurabi para eles aqui, vamos botar o código de Hammurabi para vocês aqui, de repente, pra gente pensar hoje nisso. E, né, hoje de dica, né, William, a gente não tem tantas, mas eu tenho uma bem legal aqui, William, que é papiro. Olha só que beleza, William. Papiro, vamos falar sobre ele em um vídeo específico sobre isso, tá? Exatamente. Aguardem. Isso aqui uma colega minha chamada Silvana. Muito obrigado. Beijão. Estão cuidando bem do teu papiro. Então, ela foi lá no Egito, comprou como um souvenir, você vai lá e traz, e tá muito bonito. E o papiro era como eles escreviam, é uma planta, né, vegetal também. Eles tiravam o caule, abriam ele, secavam, tinha todo um processo para poder preservar. E muito do que a gente sabe sobre o Egito Antigo foi preservado em papiros. Tem outro aqui bonito aqui também, ó. Então, muito legal isso aqui, né? Então, essa é uma dica, né? Vá ao Egito e traga um papiro. O pai dela, quando começar a ganhar dinheiro, vai até o Egito. Nós vamos fazer um sobre as múmias e as pirâmides lá no Egito, eu acho. Né? Obrigado, Silvio. Não temos muito livro. Eu não tenho o livro dele. Se você estiver sobrando e quiser me dar, eu não fico bravo. O Ciro Flamarion Cardoso, ele tem um livro sobre o Egito Antigo, pequenininho, aqueles de bolso, e tem um outro chamado Sobre o Modo de Produção Asiático. Ciro Flamarion Cardoso, um dos principais historiadores brasileiros, estuda Egito, egiptólogo, né? Estudava, né? Já morreu o Ciro, e a obra dele é bastante interessante em língua portuguesa e de um historiador muito sério. Eu trabalho ainda muito com isso aqui, ó, William, que é a História das Sociedades. Ele tá bem detonadinho, porque eu já comprei um sebo, não tem mais nem capa, mas eu ainda utilizo bastante ele. Sociedades antigas, comunidades primitivas e medievais. Se você encontrar um sebo, vale a pena, né? Aqui no Franco e Lopes, né? Então, enfim, 3 autores, fala bastante de todas as sociedades antigas, fala muito sobre o Egito Antigo, né? E é claro, né, não podia deixar de citar o nosso querido Heródoto, que já foi até tema de vestibular, e inclusive textos sobre o Egito. Acho que vestibular não, o Enem de 2008, Heródoto é considerado o pai da história, um grego lá, da época das guerras médicas, né, das guerras entre gregos e persas. Outra hora nós vamos falar disso. Eles contam essa história aqui, o primeiro historiador que a gente tem notícia, que tentou fazer história científica, né, os fatos como eles aconteceram, e recomendo também, sempre que quiser estudar um pouco de mundo antigo. E para variar, né, temos música, né, William? Isso aí, aqui a gente tem, né, eu já mostrei esse disco em outro momento, é o Power Slave do Iron Maiden. A música que eu mostrei da outra vez era sobre a Segunda Guerra Mundial, mas aqui evidentemente que o disco fala muito sobre o Egito, a temática toda egípcia. Olha a coisa linda, o vinil é legal por causa disso, né, tem a capa e tudo mais. Esse disco aqui tem a música Power Slave, é maravilhoso, recomendo então que vocês ouçam. Acho que eu ouço esse disco há mais tempo do que eu estudo história, talvez o Iron seja culpado por isso. Metallica, uma das minhas bandas favoritas também, falou sobre o Egito na música Creeping Death, que está neste disco
maravilhoso também, o Ride the Lightning, que essa música Creeping Death está falando exatamente das 10 pragas do Egito, quando os hebreus tinham que fugir da escravidão e o Moisés abriu o Mar Vermelho e o salvou. Essa história é contada numa das melhores músicas chamada Creeping Death, tá nesse disco aqui, recomendo também com muita ênfase. Tem dica aí, William, pra ele também? Sim, tem um documentário, tá, pessoal, em relação à cerveja, né, que a gente comentou, né? Claro que se tu for buscar música em relação à cerveja, né, Sandro, tem infinidade. Não, daí não dá, né? O rock and roll, o samba, vários estilos relacionam a cerveja aí com o mundo musical. Então isso é bacana. Aí não ia dar. Isso aí não ia dar porque a gente vai ficar se alongando demais. Mas tem um documentário bem bacana que se chama The Beer Hunter. Tá? Esse documentário é de tradução literal, né? O caçador de cerveja. E é com o Michael Jackson, tá? Mas esse Michael Jackson, ele não faz moonwalk, então fiquem tranquilos. Não se veste de zumbi, não não tem nada a ver. O nome dele é Michael Jackson, beleza? E ele viaja o mundo inteiro e caçando as melhores cervejas do mundo. Estilos diferentes, processos diferentes, peculiaridades e extremamente diferentes assim daquilo que a gente conhece, então vale a pena assistir. Ele é de 89, né, a Discovery divulgou ele na época, usou ele, mas ele é muito atual, tá? Então vale a pena, eu acho que é um documentário bem bacana, que vocês podem tá se deliciando aí no final de semana ou em qualquer hora. Outra coisa também, Sandro, a gente não falou de um ingrediente muito importante da cerveja, que é o lúpulo, tá? O lúpulo ele também confere características diferentes a cada estilo de cerveja, umas mais, outras menos. Define o amargor, mas essa planta também, que a gente vai discutir mais, vai ser em outro vídeo, tá? Então aguardem que o lúpulo vem aí. Aguarda, escreve, pede aí, ó. Isso aí. Pede a tua música, não. Pede o teu vídeo, dá a tua sugestão, a gente tá anotando. Quem pediu pode ter certeza que a gente não tá ignorando, a gente só tá escolhendo a melhor hora de fazer isso. A gente tá muito agradecido mesmo pelas inscrições, porque a gente tá trabalhando exatamente para isso, porque o nosso trabalho chegue no maior número de pessoas possíveis. Ajuda nós aí, que a gente tá na raça trabalhando isso aí, né, William? Isso aí, muito obrigado pelas inscrições, os mais de 300 que confiaram no nosso trabalho. Estamos aí, a ideia da Paideia. É isso aí, William, pode crer. Abraço. Abraço.